Michael Schumacher está morto? E se eu disser a vocês que uma das maiores lendas do esporte mundial está vivendo há mais de 10 anos como um grande fantasma? Heptacampeão mundial, o cara que literalmente dominava a Fórmula 1, como mais ninguém. Pois é, galera, desde 2013 ninguém mais viu esse cara. E quando eu digo ninguém, é ninguém literalmente. Não existe foto, vídeo, nem aparição pública. Nada. E isso não é por acaso. Hoje vou contar a história por trás de um dos maiores mistérios do esporte mundial. O que realmente aconteceu com Michael Schumacher. E para entender o mistério de hoje, preciso te levar de volta para aquele fatídico dia que mudou tudo. Antes disso, aquela pausa rápida. Pessoal, clica aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, clica no joinha para a gente poder continuar produzindo conteúdo, tentar melhorar cada vez mais o cenário. A última vez o editor brincou comigo aí, ele ficou chateado comigo porque eu falei isso, mas melhorar também a edição, melhorar o roteiro, melhorar até o cara que faz a capa. Enfim, esses dois passos bem simples, eles ajudam a gente bastante a continuar progredindo cada vez mais no canal. Agora vamos voltar pro vídeo. 29 de dezembro de 2013. Michael Schumacher, ele estava curtindo umas férias em família nos Alpes franceses. Ele tinha acabado de se aposentar da Fórmula 1 pela segunda vez. Ele estava bem relaxado, esquiando com o filho Mike. Era uma manhã linda de sol, brilhando na neve, coisas que geralmente tem nos Alpes. E Michael Schumacher, ele era experiente no esqui. Ele era muito seguro, sabia o que estava fazendo literalmente. Mas às vezes o destino tem outros planos para cada um de nós. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Vou te contar passo a passo como tudo aconteceu e por que os detalhes fazem toda a diferença. Michael Schumacher, ele viu a filha de um amigo em apuros na pista. E como sempre foi um cara de imenso coração, ele saiu da trilha oficial para tentar ajudar. Mas em questão de segundos, tudo desmoronou dali em diante. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos que ninguém poderia prever. Ele esquiou mais de 20 metros em meio à neve. Tinham ali rochas expostas, porém escondidas. E foi quando aconteceu. Ele bateu numa pedra parcialmente coberta. Ele perdeu o controle e voou 10 metros de cabeça numa pedra gigante. Agora pensa na ironia. O homem que desafiou a morte centenas de vezes nas pistas de Fórmula 1, correndo a mais de 300 km, ele foi derrubado por uma pedra escondida em meio à neve. O capacete dele estilhaçou no impacto. E olha que ele era um capacete profissional. Não era qualquer capacete não, tá? E isso te dá uma ideia da violência do impacto. Daqui em diante, começou uma corrida contra o tempo. Em 12 minutos, o helicóptero chegou, mas o estrago infelizmente já havia acontecido. Traumatismo craniano grave, sangramento interno no cérebro, e os médicos acabaram dizendo que se ele não estivesse de capacete, ele teria morrido na hora. 2 cirurgias de emergências, coma induzido e, cara, a família toda em desespero. E foi nesse momento, no hospital chamado Grenoble, que começou uma batalha que dura até os dias de hoje. A batalha pela vida do Michael Schumacher. Mas também foi aí que começou algo que ninguém esperava. O maior mistério do esporte mundial. Segunda pausa. Já clicou em se inscrever? A partir de agora, a história ela fica realmente estranha. E eu vou explicar para vocês os motivos. Enquanto o mundo inteiro esperava notícias sobre a recuperação do maior piloto da história, a Corina, que é sua esposa, tomou uma decisão que ninguém esperava. Ela fechou o cerco de uma forma que surpreendeu até mesmo os amigos mais próximos deles. E para vocês terem uma ideia, no nível dessa reclusão, talvez seja assim a palavra, apenas 20 pessoas no mundo inteiro têm acesso diretamente ao Michael Schumacher aos dias de hoje. Estou falando de uma proteção que nem um presidente tem, talvez. Tem bilionário por aí que não consegue visitar o próprio Schumacher. O Jean Todt, que é um ex-chefe da Ferrari e amiguíssimo da família há décadas, é uma das poucas pessoas que ainda pode vê-lo. E mesmo assim, ele não esconde a realidade. Michael Schumacher não é mais o mesmo que conhecíamos na época da Fórmula 1. Mas é aí que as coisas ficam cada vez mais bizarras. Imagina o desespero da imprensa por informações. Para vocês terem uma ideia, em 2014, um jornalista se passou por padre para tentar entrar na casa do Schumacher. Cara, o jornalista teve a ideia de um padre. O maluco apareceu na porta, combatendo em tudo, tá? Mas os seguranças desconfiaram e pegaram esse cara no flagra. Mas isso é só uma pontinha no iceberg dessa loucura toda. 6 meses depois do acidente, um executivo da empresa de helicóptero que socorreu Michael Schumacher teve uma ideia brilhante: roubar os prontuários médicos dele e vender por 54 mil dólares para uma imprensa europeia. E cara, esse louco com certeza foi preso, isso é óbvio, mas na véspera do julgamento apareceu morto na cela. Oficialmente foi suicídio, mas é um time muito estranho. Justo quando ia depor sobre o esquema, aconteceu isso.
A situação chegou ao ponto de uma revista alemã inventar uma entrevista inteira com o Schumacher em 2014. Publicaram citações falsas dele, falando sobre acidente, como se ele tivesse dado uma entrevista exclusiva para o jornal. E quando descobriram que tudo isso era mentira, a editora foi demitida bem na hora. Mas imaginam só o desespero por notícias que chegaram as pessoas cometerem essas atrocidades. Sabe o que é mais impressionante? Essa proteção toda não é só contra jornalistas não, tá? É contra todo mundo, literalmente. É tanta proteção que até os amigos mais próximos não conseguem entrar. Um exemplo, o Rubens Barrichello, que foi companheiro dele de equipe ali na Ferrari por anos, dividiu pódio com ele, conhece a família bem mais a fundo, cara, pediu para visitá-lo e foi barrado. O próprio Willy Weber, que foi empresário do Michael Schumacher por décadas, o cara que cuidava ali da carreira dele desde o início, disse que tentou visitá-lo também dezenas de vezes e nunca conseguiu. Agora pensa na ironia. O homem que ajudou a construir a carreira do maior piloto da história não pode nem saber como ele está. Isso me leva à pergunta que todo mundo quer saber. Afinal, como Michael Schumacher está no dia de hoje? E o que a família tanto esconde? Bem, as informações que conseguem vazar são de partir o coração, galera. E vou ser direto com vocês, tá? Segundo jornalistas que conseguiram fontes próximas da família, a situação dele é bem grave. Schumacher não consegue mais falar. Ele está completamente dependente de cuidadores 24 horas por dia. É como se aquele Michael Schumacher que a gente conhecia, ele talvez tivesse desaparecido. O corpo está ali, mas a essência, a personalidade que dominava as pistas, parece que se foi naquele fatídico dia. Hoje ele vive numa verdadeira fortaleza na Suíça. Sistema de segurança militar, câmeras por todos os lados, enfermeiros especializados trabalhando em turnos intercalados. A família gasta uma fortuna absurda para mantê-lo vivo e protegido. Ou talvez uma eterna prisão. E isso, galera, estamos falando de milhões de euros por ano. Calma aí, porque em outubro de 2024, uma notícia deu uma fagulha de esperança para todo mundo que torce pelo Michael Schumacher. Gina Maria, que é a filha dele, se casou na Espanha, numa cerimônia super restrita. E aí que circulou o boato que Michael Schumacher teria aparecido no casamento da própria filha. Agora, imaginem só a emoção de todos os fãs se isso for verdade. Mas olha só o esquema que montaram. Todos os celulares foram confiscados no casamento. Não existe foto, não existe vídeo, nada. Os convidados tiveram que entregar os aparelhos na entrada e isso me gera uma dúvida. Eu, sinceramente, acho que não. Algumas semanas depois, aconteceu outra coisa que chamou muita atenção. Um ex-piloto da Fórmula 1 mostrou um capacete assinado pelo próprio Michael Schumacher para uma campanha sobre demência, dizendo que a Corina havia ajudado ele a conseguir a assinatura. A pergunta que não quer calar: será que foi realmente o próprio Schumacher que assinou? E mais recentemente, o jornal alemão chamado Bild, ele soltou uma bomba. Disse que o Michael Schumacher viajou da Espanha para a Suíça para acompanhar o nascimento da primeira neta dele, a filha da Gina Maria. E se for verdade, é um sinal que ele ainda tem alguma consciência dos momentos importantes da família. Mas cara, aqui que está o X da questão. Será que essas aparições são reais ou é só a família tentando manter a esperança talvez viva? Porque a pessoa que mais sabe da verdade é justamente quem mais protege essa informação. Jean Todt, que é praticamente da família e uma das únicas pessoas que ainda tem acesso regular e de fácil acesso ao Michael Schumacher. Ele deu uma declaração mais honesta e tocante em 2019. Ele diz: claro que nossa amizade não pode ser a mesma de antes, porque não há mais a mesma comunicação. Eu vejo o Michael muito frequentemente, 1 ou 2 vezes por mês. Ele tem uma vida diferente agora. E cara, essa frase, ela me causa algumas estranhezas. Isso é uma forma muito delicada de dizer que o Michael Schumacher, que conhecemos, talvez ele não exista mais. E o Mike, o filho dele, que seguiu os passos do pai na Fórmula 1. Vocês sabiam disso? As palavras dele no documentário da Netflix em 2021 foram de partir o coração. Ele diz: desde o acidente, essas experiências, esses momentos que muitas pessoas têm como os pais não estão mais presentes na minha vida. E na minha opinião, isso é um pouco injusto. Depois ele completou com algo que me fez pensar muito também. Ele fala: daria tudo só para ter isso de volta. Agora imagina, o cara é piloto profissional, tem uma carreira na Fórmula 1 e não pode nem conversar com o próprio pai sobre a corrida, sobre estratégias, sobre o que ele poderia melhorar, ou até mesmo ver o próprio pai talvez no box ali para poder acompanhá-lo. Mas é justamente aqui que a história ela deixa de ser sobre Fórmula 1
e vira sobre algo muito mais profundo. O que significa ser família quando tudo muda de uma hora para outra? E aí que chegamos no coração dessa história toda. Imagine a situação da própria Corina. Há mais de 10 anos ela vive um luto muito estranho. Ela tecnicamente perdeu o marido, mas ele ainda está ali. Todos os dias ela cuida de alguém que está fisicamente presente, mas que não é mais a mesma pessoa desde que ela casou. No documentário da Netflix, ela falou algo que me gerou também arrepios. Ela fala: sinto falta do Mikael todos os dias, mas não sou só eu que sinto falta. São as crianças, a família, o pai dele, todos ao redor. Todo mundo sente falta do Mikael, mas o Mikael está aqui. Diferente, mas está aqui. Esse diferente, mas está aqui, essa frase ela resume uma dor que eu não quero e nem consigo imaginar. E isso me faz refletir sobre algumas coisas, tá? Quantas famílias no mundo vivem essa mesma situação? Pessoas que tiveram acidentes graves e ficaram em estados vegetativos, e as famílias que continuam cuidando com amor, mesmo sabendo que a pessoa não vai mais ser a mesma. A história do Mikael é excepcional pelos holofotes, mas a dor que a família sente, ela é universal. O Mike tentou carregar o legado do próprio pai. Correu 2 anos na Fórmula 1, mas não conseguiu se firmar diretamente. Agora imagina a pressão psicológica dele, ser filho de um dos maiores pilotos da história e não poder nem conversar com o próprio pai sobre a corrida, não poder receber conselhos, não poder compartilhar as vitórias, as derrotas. E ele falou uma vez algo que mostra a admiração que ainda tem pelo pai. Ele fala: sempre quero me comparar com os melhores, e meu pai é o melhor. Ele também é meu ídolo. Fico feliz se posso me comparar a ele. Mas ao mesmo tempo que a família lida com essa dor interna, eles ainda têm que enfrentar pressão externa de todos os lados. A família está sendo questionada constantemente por conta de coisas bem óbvias, né? Tem gente tentando provar que eles estão escondendo informações, que Michael Schumacher está melhor do que dizem, e é tudo uma farsa para proteger patrimônio, enfim. O próprio advogado da família teve que explicar publicamente por que eles não dão tantas atualizações assim. E eles falam, né? Se dessemos uma atualização final, nunca seria o fim. Teríamos que continuar dando atualizações regulares, e a mídia continuaria pedindo mais e mais e mais. E tecnicamente eles têm razão, tá? Imagina se eles começassem a dar boletins médicos regulares. Isso ia virar um círculo midiático. A família não ia ter mais paz, porque isso ia se tornar algo constante, toda semana, talvez todo mês. Então imagina dar essas informações durante 10 anos. E chegando ao final dessa história, galera, eu fico pensando, tá? Talvez o maior mistério não seja realmente como o Michael Schumacher está nos dias de hoje. Talvez seja uma questão muito mais profunda. É quanto tempo uma lenda pode viver apenas nas nossas memórias. Porque o Michael Schumacher que a gente conhecia, aquele que vibrava no pódio, que chorava de emoção, que abraçava a equipe, que fazia as ultrapassagens impossíveis e também tinha um jeitinho que vocês sabem como ele era nas pistas. Esse cara hoje, ele só existe nas nossas lembranças. E talvez seja exatamente isso que a família está tentando proteger. A memória do herói que ele foi durante um longo tempo. Mas sabe o que eu acho mais bonito nessa história toda? É o amor da Corina. 11 anos cuidando de alguém que talvez nem a mais reconheça. Isso é um amor de verdade. O próprio Jean Todt, ele falou uma coisa lá em 2019 que me deu esperança. Ele fala: espero que todo mundo possa vê-lo novamente. É nisso que ele e sua família estão trabalhando. E aí, galera, o que vocês acham sobre isso? A família deveria revelar mais sobre o próprio estado do Michael Schumacher? Ou eles estão certos em protegê-lo e tentar trazer mais privacidade para eles? Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. E se vocês curtiram esse vídeo, cara, já deixa o like maroto aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa esse sininho para não perder nenhuma atualização sobre novos casos que vamos trazer também. Pessoal, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Fui.